Nono ano, vamos dar início ao nosso terceiro trimestre, capítulo 13, Rússia, Economia e Geopolítica. Então, devido à sua grande extensão e às diversidades regionais, a Rússia, ou também Federação Russa, pode ser dividida em três porções. A europeia, que está a oeste dos Montes Urais, a Sibéria, que se prolonga a leste, e a Rússia Oriental, na porção sudeste, além da faixa da costa do Pacífico. A Rússia já foi um grande império governado por czares, palco de guerras e revoluções, República Socialista da União Soviética, polo de poder político e ideológico e também militar. Durante a Guerra Fria, né? E é atualmente líder da CEI e compõe o BRICS com o Brasil, a Índia, a África do Sul e China, como uma das economias emergentes do mundo. Atualmente, ela encontra-se em fase de recuperação econômica após anos de instabilidade. Estamos revendo um pouquinho, né? Voltando um pouquinho, no final do século XIX, então conhecido Império Russo, passava por uma grande turbulência social e política. Os operários se manifestaram contra o governo em São Petersburgo e foram atacados pelo exército e reprimidos. Este episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, ocorreu no domingo, e foi um ensaio para a grande e profunda Revolução Socialista, a conhecida Revolução Russa, como é conhecida, né? A Revolução foi seguida, após também dela, por grande greve e também guerras civil. Durante muito tempo, houve uma estagnação econômica e a proposta de saída do que o governo apresentou, né, foi a criação de uma nova política econômica, caracterizada como um arranjo de planejamento estatal, aumento da industrialização e das práticas agrícolas. Após essa nova política econômica, foi criada a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a partir de 1928 começaram a ser desenvolvidos os planos quinquenais. Após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, né, os Estados Unidos e a Rússia, eles emergiram como potências mundiais. Nesse período, as duas nações, elas ficaram, né, antagônicas e promoveram uma corrida armamentista como a Guerra Fria. E esta guerra, ela produziu uma divisão política e ideológica do mundo e a criação de duas alianças militares, que foram a Organização do Atlântico Norte, que nós conhecemos como OTAN, cujo objetivo se baseava no princípio da solidariedade entre os países membros. Então, isso significava a proteção contra a ameaça socialista russa. Em contrapartida, o Bloco Soviético criou o Pacto de Varsóvia, que considerava qualquer agressão ao território de um de seus países aliados uma agressão a todos. Também era uma proteção contra os governos opositores, né, aliados aos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria e, consequentemente, né, das ameaças,
A soberania estadunidense e capitalista redefiniu-se o papel da OTAN. Aí ela passou a ser a base política de segurança para toda a Europa. Apesar de todas as repúblicas terem adotado o socialismo na Rússia, né, que definia um único partido político e uma única economia conhecida como planificada, elas tinham entre si a grande diversidade étnica, religiosa, linguística e cultural, o que resultou na formação de várias minorias nacionais. E ao final da Guerra Fria, a União Soviética gastava muitos recursos, mantendo essa corrida armamentista e espacial, além de financiar também os outros países aliados. A União Soviética crescia em termos tecnológicos e também se fortalecia economicamente. A indústria era beneficiada pelos recursos do subsolo, principalmente o carvão. Durante a Guerra Fria, a União Soviética investiu pouco no sistema de consumo e abastecimento do país. Somando-se a isso, o governo privilegiava também os membros do Partido Comunista em detrimento da população, e os conflitos começaram a se intensificar. Já no governo de Mikhail Gorbachev, a União Soviética passou por um período de grandes transformações por meio das políticas, né, que nós conhecemos em história de Glasnost, que é uma política de abertura e transparência aos problemas políticos internos, e Perestroika, que foi um plano de reorganização econômica, abrindo a economia para o capital estrangeiro. Com essas medidas, a União Soviética começou a traçar um novo cenário nacional e também internacional. Gorbachev, porém, não teve o apoio de todas as forças do país. E, é claro, os grupos que eram opositores reagiram e promoveram um grande golpe. E Boris Yeltsin destacou-se como uma figura na defesa da independência das repúblicas soviéticas. Assim, as primeiras repúblicas a se separarem da União Soviética foram a Estônia, a Letônia, a Lituânia, formando novos países. Ao perceberem que precisavam se reunir para se desenvolver economicamente e também fortalecer as relações comerciais entre as ex-repúblicas e afirmar seu processo de independência, né? A Rússia, a Ucrânia e Belarus assinaram um documento que formalizava a ideia da criação da Comunidade dos Estados Independentes. Apesar da dissolução do bloco soviético e de um pequeno período em que a Rússia passou por profundas reestruturações internas, esse país ainda exerce influência política, econômica e militar na Eurásia e em outras partes do globo também. Na atualidade, a Rússia tem exercido um importante papel na geopolítica mundial, pois conseguiu recuperar seu prestígio. Além disso, desde 2010, o governo vem investindo pesado no setor militar.
e está atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em tempos, né, em termos de investimentos, nós também podemos citar um setor de alta tecnologia que tem crescido muito na Rússia, é o setor espacial. Até a próxima!